queridos, muito obrigada. Muito obrigada pela felicitação ali do nosso pastor também, que está sempre nos incentivando, né, na obra do Senhor. Graças a Deus pela vida dos irmãos que nos ajudam, né, irmãos, nos incentivam. Eu sou agradecida, eu sou grata ao Senhor por todos aqueles que nos incentivam, amém? Então eu quero ler uma palavra aqui, ó, por enquanto só temos esses irmãos conosco, já citei o nome de todos. Quero ler mais uma palavra do Senhor para nós nesta tarde. Amém? Está lá no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Uma passagem da palavra do Senhor. Eu quero ler alguns versículos para nós meditar um pouquinho nesta tarde. Agora são 17h56, né? Nosso programa Vencendo em Cristo. Glória a Jesus. E nós precisamos meditar na palavra do Senhor, irmãos. A palavra do Senhor, ela é a nossa bênção, a nossa vitória vem da palavra do Senhor, amém? E nós precisamos meditar, nós não podemos nunca repugnar, digamos assim, a palavra do Senhor, porque ela é bênção para a nossa vida. Rejeitar. Rejeitar. Mesmo que seja, às vezes a gente olha assim um versículo, uma passagem bem conhecida da palavra do Senhor, mas com certeza Deus sempre tem algo a falar conosco através da sua palavra, amém? Sempre tem um ensinamento, né, Ceilinha, para deixar através da sua palavra para nós. Então é maravilhoso nós poder meditar nessa palavra do Senhor, porque por enquanto nós temos essa liberdade. Nós temos essa liberdade assegurada, mas muitos lugares não têm essa liberdade de poder meditar na palavra do Senhor. Então nós temos, então graças a Deus, vamos valorizar a palavra do Senhor e esta oportunidade que nós temos de poder meditar, amém? Glória Eu quero ler alguns versículos no Daniel, capítulo 6, diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu dentre esses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. E então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, prefeitos e presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e o edito. E Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? E respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado e a favor de Daniel, e propôs dentro do seu coração livrá-lo.
e até o pôr do sol trabalhou por os salvar. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o Senhor determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. E então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o Senhor teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Glória e ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram dele, eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em todas as terras: paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra, salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra, e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Glória a Jesus. Irmãos, eu achei muito linda essa passagem. Eu acho muito linda essa passagem. Ela é uma passagem muito conhecida de nós, mas nós tiramos alguns ensinamentos daqui. O primeiro ensinamento que eu vejo nessa passagem é a inveja daqueles homens que eles tinham de Daniel. Porque Daniel, ele era um homem que ele era fiel ao Senhor. Ele procurava se manter em fidelidade ao Senhor e em fidelidade ao rei, em obediência a Deus, em obediência ao rei. Então eles começaram a procurar na vida de Daniel alguma coisa que tivesse errado, alguma coisa que tivesse desacordo, algum erro na vida de Daniel. E a Bíblia diz que eles começaram a procurar e não encontraram. Então eles forjaram, eles inventaram aquele dito porque eles observaram que Daniel orava 3 vezes ao dia. Então ali eles forjaram aquele dito e foram lá e induziram o rei assinaram o edito, e como eles eram conselheiros do rei, o rei não viu a maldade, mas eles estavam com maldade no seu coração ali, para prejudicar Daniel, porque eles estavam com inveja de Daniel. E uma das coisas que me chamou a atenção nessa passagem é que a inveja, ela não faz mal para quem está sendo invejado, ela faz mal para quem tem a inveja no seu coração, porque a inveja é uma espécie de veneno, é algo que vai ali prejudicando a pessoa, vai massacrando a pessoa que tem inveja dos outros, ela se prejudica a si própria. É verdade. Né? Aquele que está sendo alvo de inveja, ele não é prejudicado em nada. Não, ele vai cada vez mais triunfando. Se ele está bem com Deus, se ele é fiel a Deus, ele vai cada vez mais triunfando, fazendo o que tem que fazer. Mas aquela pessoa que sofre com isso, ela é prejudicada, porque o coração dela fica envenenado. E nós vemos que nós vimos várias passagens na Bíblia Sagrada de pessoas que armaram uma armadilha contra servos de Deus e eles próprios caíram na armadilha. É verdade. Né? Nós vemos um exemplo na vida do Mardoqueu. Isso. Né? Então nós temos muitos exemplos na Bíblia de como Deus ele age para livrar o seu.
Aquele que é seu, aquele que é fiel, aquele que se esforça para agradar o Senhor. Nós, como humanos, muitas vezes, para nós ser fiel, não é fácil. Às vezes a gente tem que pagar um preço da renúncia, um preço da nossa vontade, a vontade da nossa carne, do nosso eu. Nós pagamos um preço, mas vale a pena ser fiel ao Senhor. E outro ensinamento que eu tiro nessa passagem também é que a atitude de Daniel, a fé, a confiança de Daniel. Quando Daniel foi orar ao Senhor, conforme ele costumava fazer, ele não fez aquilo para desaforar o rei. Ele não fez aquilo para desobedecer, porque tinha feito um edito, um decreto, que não poderia fazer nenhuma petição a nenhuma outra Deus ou pessoa que não fosse ao rei. Ele não fez aquilo com a intenção de desaforar, ele fez aquilo porque era o hábito dele. Daniel, ele tinha essa comunhão com o Senhor, ele mantinha a sua comunhão com Deus. Eu creio que a oração na vida de Daniel era algo tão importante quanto o alimento de todos os dias que a gente come, o arroz, o feijão, a massa, a carne, era algo tão vital para ele, que ele não podia deixar de orar. Eu creio que naquele momento, quando Daniel ficou sabendo que a pessoa que desobedecesse o edito do rei seria lançado na cova dos leões, este seria uma espécie de castigo pela desobediência do edito do rei. Eu creio que talvez naquele momento ele pensasse assim, se eu morrer na cova dos leões, então que eu morra, mas eu não posso deixar de orar ao meu Senhor, eu não posso deixar de clamar ao meu Deus, porque Daniel, ele amava o Senhor, para Daniel era prazeroso estar em oração, e eu também imagino na minha mente, irmãos, aqui conjecturando, quem sabe Daniel estava ali intercedendo por todos aqueles homens, quem sabe Daniel estava pedindo, Senhor, abençoa o fulano, abençoa o ciclano, abençoa este, abençoa aquele, abençoa o rei, quem sabe Daniel estava intercedendo e pedindo só bênção por aquelas pessoas que estavam ali tramando contra ele. Então, quem sabe, querido, você está passando por uma situação assim, quem sabe lá no teu trabalho, Quem sabe lá no teu trabalho tem alguém que não gosta de você, quem sabe tem alguém que se lança contra você. Ore por essa pessoa, coloque ela diante do Senhor e tenha isso na tua mente. Você não é prejudicado pela inveja, pelaquela pessoa que se levanta contra ti, não. Mas ela é prejudicada, porque o coração dela está envenenado. Então, eu analiso isso para mim. Hoje o Senhor falava comigo pela manhã e eu podia louvar o Senhor, irmãos, porque o Senhor purifica o nosso coração, Celinha? Ele tira tudo que não presta do nosso coração, da velha natureza, as coisas ruins, aqueles venenos que o inimigo tenta lançar no nosso coração, às vezes uma maldade, às vezes uma coisa ruim, a fofoca. Quantas pessoas que alimentam a fofoca. Não podemos alimentar esse tipo de coisa no nosso coração, não. Nem aceitar que alguém venha falar mal de um irmão para nós. Eu não aceito, Nós temos que repreender em nome de Jesus, porque o Espírito Santo se entristece com isso, irmãos. E Daniel, ele não compactuava com essas coisas, mas ele estava orando por aquelas pessoas que eram contra ele. E nós vemos ali, irmãos, que quando o Daniel, ele estava orando ao Senhor, aqueles homens foram lá diante do rei e acusaram. Olha ali, ele está desobedecendo o teu edito. Naquele tempo, a palavra de um rei, irmãos, ela tinha que ser cumprida. Um rei, quando ele decretava alguma coisa, ele não podia voltar atrás. O que ele falava, estava falado. Não podia, porque se ele voltasse atrás, ele ia ficar desacreditado das pessoas, as pessoas poderiam debochar deles, mas que rei é esse que fala uma coisa, daqui a pouco já mudou de ideia? Não. Então, fosse o que fosse, o rei não queria que Daniel fosse para a cova dos leões, porque ele gostava de Daniel, mas ele tinha que cumprir sua palavra. Se ele fez o decreto, assinou o decreto, ele tinha que cumprir. Mas a Bíblia diz que ele passou a noite toda, não comeu, não se alegrou e sem dormir, triste, porque Daniel estava lá. E quando o rei chegou e viu que Daniel estava vivo, e viu que Deus tinha livrado ele, irmãos, o que gerou? Outra coisa que nós tiramos daqui para nós dessa passagem. O que gerou a fidelidade de Daniel? Nós vemos aqui no final dos versículos, o rei escreveu a todos os povos e nações e gente de diferentes línguas que moram em todas as terras.
Ele escreveu: da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Então olha aqui o resultado da fidelidade de Daniel, da obediência, do preço que ele pagou. Se ele sentiu medo naquela hora, mas mesmo sentindo medo, ele foi ali para a cova dos leões, conforme o decreto, mas ele foi fiel ao Senhor até o fim. Então isso gerou essa atitude de fidelidade, de renúncia de Daniel ao Senhor, gerou a glorificação do nome de Deus. Todos aqueles povos e aquele rei tiveram que ouvir aquele decreto daquele rei, né? Que todos deveriam temer e tremer diante o Deus de Daniel. O que nós tiramos para nós, queridos irmãos que nos ouvem nesta tarde? Que a nossa fidelidade tem um valor diante de Deus. A nossa fidelidade, a nossa obediência à palavra do Senhor, o preço de renúncia para ser fiel que a gente paga, tem um valor diante de Deus. O nome do Senhor é glorificado. Quando as pessoas olham para a tua vida, irmão que nos ouve nessa tarde, querido ouvinte, quando eles olham para a tua vida, eles veem que você é diferente, não só na aparência, não, mas eles veem que há algo diferente em ti. A palavra do Senhor diz que havia um espírito excelente na vida de Daniel. E este espírito excelente é o Espírito Santo. É aquele que nos capacita a fazer a diferença. É aquele que nos capacita a ajudar pessoas. Aquele que nos capacita que as pessoas olhem para nós e veem, não, tem algo diferente na irmã Sheila. Tem algo diferente na irmã Andréia, na irmã Luciana. Tem algo diferente no fulano, na ciclana. Não, ele não é igual, ele é diferente. E por quê? Porque o Espírito Santo está em nós. Ele nos capacita, ele nos sustenta, ele nos fortalece. Aleluias. Irmãos, que coisa maravilhosa é ser transformado pelo Senhor. Que coisa maravilhosa é poder sentir a presença do Senhor, a bondade. Que coisa maravilhosa é poder meditar na palavra do Senhor e nos conduzir conforme os ensinamentos da palavra do Senhor. E todos aqueles homens ali, irmãos, tiveram que saber que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. É o mesmo Deus que nós servimos hoje. É este Deus aqui de Daniel. Quem sabe você está passando por uma situação difícil na tua vida. E o Senhor, Ele pode permitir que você entre na cova dos leões no sentido espiritual, digamos assim. Que através de uma luta, de uma enfermidade, de uma dificuldade. Mas lá o Senhor vai te guardar. Se você for fiel... Se você for fiel, lá o nome do Senhor vai ser glorificado. Lá na cova dos leões espiritual da tua vida, o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluias. E com certeza, se nós formos fiéis, irmãos, nós vamos ter uma recompensa do nosso Deus. Amém? Nós vamos ser abençoados pelo nosso Deus. Amém? Então que o Senhor possa nos abençoar, irmãos. Que o Senhor possa nos dar a cada dia a graça de nós obedecer a palavra do Senhor e ser fiel até o fim dos nossos dias nessa terra. Nós sabemos que temos um adversário, irmãos, que vai nos tentar, sim. Ele vai nos tentar a pecar, ele vai trazer, quem sabe, um prato ali, uma bandeja, né, daquilo que você gostaria de ter, mas que vem envenenado, porque quando vem do inimigo, vem aquilo envenenado. Ele vai trazer, ele vai tentar, porque ele estuda a vida de cada pessoa, ele procura conhecer, observar para ver onde é que está a fraqueza daquela pessoa, para nos tirar da presença do Senhor, como ele fez com Daniel. Quem sabe aqueles homens pensaram, agora nós vamos tirar Daniel da oração, agora Daniel vai parar de orar, ou então ele vai morrer, ele vai sair do nosso caminho. E o que aconteceu foi o contrário. Aqueles homens que prepararam a armadilha para Daniel, eles caíram na própria armadilha. Então, muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Quando alguém vai mexer com um servo, uma serva do Senhor, tome muito cuidado, porque é Deus que peleja pelos seus, amém? É o nosso Deus Todo-Poderoso. E Daniel fez